Eu acho que o Brasil tem chance de fazer o melhor mercado de cannabis do mundo. Como que surgiu a Santa Cannabis? A Santa Cannabis surgiu como a maioria das associações surgem, né? Da necessidade pessoal de um familiar, no caso era minha avó, que tem Parkinson, né? Parkinson rígido acinético. A dificuldade de se conseguir o remédio naquela época, né? Há 5 anos atrás era bem caro, era bem difícil. E aí a gente resolveu, começamos tomando um óleo de uma associação da Abracan, do Thomas Dieter, lá de Fortaleza, e aí demos para minha avó, fizemos uma consulta com o Dr. Pedro Pierro, ele acompanhou, a gente teve uma evolução assim, cara, no terceiro dia, no primeiro dia a gente já viu que ajudou, no terceiro dia estava assim, ó, muito melhor, em uma semana, 10 dias depois, a autoestima dela tinha voltado, ela conseguiu diminuir os tremores, diminuiu a rigidez, né? Ela toma o THC de dia e o CBD à noite, então o THC dá aquela levantada nela de manhã. E diante dos resultados, a gente falou, cara, a gente tem que... Já tinha outras associações, né? Tinha as primeiras, né? Que são muito importantes, né? Que começaram. E a gente, inspirado nessas associações, a gente resolveu fazer a associação aqui em Santa Catarina, a Santa Cannabis. A gente só não imaginava que tinha tanta gente doente, tanta gente precisando de ajuda. Eu acho que o que causa mais revolta na gente é que mentiram pra gente esses últimos 100 anos, né? Que agora não tem mais desculpa, é remédio, trata pessoas, né? Então é uma planta, não tem como proibir. É o direito, a gente fala muito do direito dos pacientes, mas é o direito da planta existir e ser usada para aquilo que ela que o homem fez ela ser, né? Porque ela está com a gente há 5 mil anos, né? Então a gente fez da cannabis muitos recursos a gente tira dela, né? E ela Exatamente. cuidou do ser humano nesses 5 mil anos e o ser humano nos últimos 100 proibiu, aí com diversos interesses, maioria ligados a capital, a poder e tal. Mas você pode se esconder uma mentira por 100 anos até. Não é mais do que isso. Ela vem à tona, né? De quais são os serviços que a Santa Cannabis ela oferece para os associados? Bom, fornecimento de óleo, né? Assessoria jurídica, curso de plantio e extração para quem vai tirar o HC, Olha que bacana. indicação de sementes para quem tem HC. Então, quer dizer, quando a pessoa chega, a gente tenta fazer com que ele não saia com não. Né? A gente não gosta de dar não para as pessoas na associação. Então, sempre que, cara, é uma dúvida, eu quero tirar meu HC, eu quero aprender a plantar, eu quero aprender a extrair, eu quero, comprar semente, eu tenho HC e quero comprar semente. Então, tudo isso a gente auxilia, né? Mas eu acho que o papel, claro, fundamental é o fornecimento de óleo, claro, mas não, eu digo que a associação não pode ser só isso. Né? A associação que se presta só a fornecer óleo, ela é meia associação. Né? A associação ela tem que ter os fins sociais, ela tem que estar envolvida com pesquisa, ela tem que estar envolvida com política. Quando a Santa nasceu, a gente pegou 3 pilares de direitos para poder fazer a Santa, né? Porque as pessoas falam, mas as associações são ilegais, as associações não têm regulamentação. Não, elas não têm regulamentação, sim, porque depende do governo, mas ilegais elas não são. Que na Constituição brasileira, que é a Carta Magna do país, diz lá que a gente pode sim se reunir para mudar leis que a gente não concorda. Diz lá que a saúde é um bem universal, né? É um direito universal. E diz lá também que você pode sim praticar desobediência civil pacífica e controlada. Então, se você pegar esses 3 pilares, dificilmente vão enquadrar a associação numa ilegalidade. Né? Ela é legal, ela é um fato social, ela nasce de uma necessidade, e uma necessidade na qual a gente não tinha nem onde pedir ajuda, porque o
o preconceito é tão grande que você batia na porta de político, de entidade para falar de cannabis, cara, era fechar na porta, né? E como é que faz hoje para ser um associado da Santa Cannabis? Basta você entrar, se cadastrar, fornecer a receita e é isso. A gente tem uma mensalidade de R$20 por mês, mas que também, se a pessoa, assim como os olhos, se a pessoa se declarar e não tem condição de pagar, a gente abona essa mensalidade. E a Santa tem um programa de doação de óleo que é paga quem pode, quem não pode não paga, né? Então, isso é uma coisa que a gente vai levar para sempre, porque essa é a alma, né, da associação. É muito legal. E as pessoas que podem pagar, né, elas pagam primeiro porque vê o benefício, né? E quando elas sabem que tem alguém da mesma doença, sem condição de comprar o remédio, que aquele remédio que ela está pagando vai ajudar outro, é lindo, sabe? Quais são as maiores dificuldades que você enfrentou durante o processo da construção da Santa Cannabis? O pior de tudo é a falta de reconhecimento dos órgãos públicos, né? Porque a gente tinha reconhecimento do paciente, a gente tinha reconhecimento dos médicos parceiros, né? Mas a gente não tinha reconhecimento das autoridades, né? Eu digo assim de enfrentamento, né? Porque tem um outro problema que quando você começa uma associação na desobediência civil, você tem o risco de ser preso, né? É absurdo, você tem que plantar e provar, como a gente provou agora na justiça, que o que a gente está fazendo é para o bem das pessoas, né? Que a gente está fazendo o papel que era para ser do governo, né? Eu bato muito nessa tecla de que as associações elas deveriam estar respaldadas como um patrimônio social do Brasil. Porque Exato. a gente fez o papel que era do governo, a gente cuidou de pessoas que não podiam pagar. Durante a pandemia, os importados não estavam chegando, eram as associações que forneciam. Então, eu acho que esse governo que está aí agora, ele tem a obrigação de reconhecer as associações. Primeiro, por ser mais humanista, nacionalista, social, ele tem a obrigação de reconhecer as associações e, se possível, dar esse título de patrimônio social do Brasil. Claro, isso aqui é até clichê o que eu vou falar, mas é verdade. Quando você vê o paciente melhorar, a família inteira melhora. E isso se espalha para os vizinhos. Isso, cara, é um bem que a associação traz que ele é imensurável, sabe? E fazer com que a gente regule cannabis, se possível, que eu acho que vai ser difícil, nos 3 âmbitos, né? No medicinal, no industrial e no recreativo. Eu acho, né, que o recreativo vai ficar para segundo plano, por causa que não dá para você sair do 0 para 100, né? Você tem que construir isso, né? Você Sim. tem um monte de opositor, você tem um monte de gente careta, babaca, que sabe que o remédio é bom, mas usa o argumento da droga para não deixar as pautas avançarem. Quem sofreu com a maconha a vida toda, né, com o estigma da maconha, deveria ter prioridade nos cargos de trabalho, né, na formação, porque a gente vai ter que formar muita gente, né? Eu acho que a prioridade devia ser da galera preta, da galera de baixa renda, que sofreu com a cannabis esse tempo todo, e aí cabe um projeto nacional, um plano nacional, né, onde você pode trazer empresários, você traz associação, traz juristas, traz todo mundo, e vamos fazer um conselhão da cannabis de verdade, não esse conselhão do Lula, que está lá 2 mulheres que eu admiro, mas que não é o conselhão da maconha, não é o conselhão da cannabis, né? A gente precisa se debruçar e, de repente, trazer o governo para bancar essa formação de trabalho vindo da periferia, para estruturar as associações, né? Porque as associações Golias, Davi contra Golias, velho. A gente está brigando aqui de bambu com os caras que estão de bazuca do outro lado, que é o mercado internacional, e mesmo assim a gente está na guerra, velho. E como é que você enxerga esse crescimento do uso terapêutico da cannabis no Brasil hoje? Eu acho que o Brasil tem chance de fazer o melhor mercado de cannabis do mundo. Primeiro porque a gente é um consumidor em potencial. O brasileiro, se tu for ver, né, a regulamentação dos outros países,
eles regularam CBD, né? O THC foi para o recreativo e regularam o CBD. O CBD, ou full espectro, ou sintético, ou broad spectrum, sei lá, mas é CBD, né? Que não é o melhor. Para algumas doenças, ok, sim. Mas a gente está vendo que o THC é muito importante. O que eu vejo do resto do mundo, você vai, por exemplo, você viaja para a Europa, para os Estados Unidos, Canadá, você vê lojinha de CBD em tudo quanto é lugar. Muitas vezes um CBD feito de hemp, não tem ali os ingredientes medicinais que precisa ter o efeito entourage. Então, o consumidor gringo, ele adora, principalmente americano, ele adora um químico, né? Eles torcem o nariz um pouco para cannabis ainda. Será? Então, quer dizer, por quê? Porque o CBD resolve uma parcela. Eu acho que é muito tímido, a regulamentação que foi feita é muito tímida. A regulamentação, por exemplo, na Europa, velho, cada país tem a sua regulamentação, o que é um problema para a comunidade europeia, porque para você mandar de um lugar para o outro é uma confusão. É uma loucura. Então, quer dizer, Canadá tem sua regra, Estados Unidos tem sua regra, Colômbia... Cara, então quer dizer, eu acho que a produção tem que ser nacional, com as nossas regras, com THC, com CBD, e porque a gente é um país consumidor muito voraz. Por quê? Porque a gente tem muita gente carente que não está nem aí se é cannabis. O preconceito veio sempre dos políticos e das instituições. Sim. Do paciente, não tem. Então a gente tem um mercado bom, pesquisador bom, terra boa, agrônomos bons, jardineiros bons, os melhores jardineiros, me desculpem os dos outros países, mas para mim são os brasileiros. Então quer dizer, cara, não faz sentido nenhum a gente está discutindo se vai regulamentar ou não no país, né? E já demorou, na verdade, já demorou. A gente tem aí a possibilidade de diminuir as filas do SUS. O engraçado da cannabis é que os relatos que eu vejo aqui na associação é o seguinte: eu dei para o meu filho por causa das convulsões, mas melhorou o humor, melhorou o sono, melhorou o apetite, melhorou uma porrada de coisa. Então, você não trata uma doença, você trata a pessoa, né? A cannabis trata a pessoa como um trata todo, um sistema, né? Todo o sistema endocannabinoide. Então, cara, esse sistema foi descoberto há 20 anos e os médicos não estudam. Estão começando a estudar agora. Isso daí já tinha que estar na faculdade desde que foi descoberto. O médico mal preparado, ele é um problema para o mercado. Porque, é cannabis, o risco é baixo, então eu dou aqui, se não deu efeito eu dou o outro. Cara, não, porque a gente vai perdendo pessoas que poderiam, porque não tem um óleo específico. Cara, se tu pegar 10 parkinsonianos, talvez vão ser óleos diferentes, talvez vão ser concentrações diferentes, dosagem diferente. Então tem que ter o acompanhamento médico de alguém que estudou, de fato. É impressionante, né? É impressionante, porque até ontem era uma droga. Até ontem as pessoas iam presas. Porque, cara, eu nunca tive problema com cannabis, né? A minha mãe fuma, eu fumo, meu filho fuma, então a gente nunca teve problema com cannabis. Mas quando eu soube que a cannabis fazia bem pro Parkinson, eu falei, não pode ser, velho. Não, mas tem que dar pra tua avó. Eu falei, cara, eu não vou dar pra minha avó sem consultar um médico, porque isso se piora, velho. É porque, por menos preconceito zero, né? Super familiarizado com a erva. Mas, pô, tu vai dar pra tua avó que tem Parkinson, velho, e se dá um perreps lá e... Quando você conversa com os caras, tu se sente seguro, né? Eu falei, cara, vamos dar. Mas daí tive que convencer a minha avó e principalmente convencer meus tios, né? Teve uma tia, falou, cara, vamos no médico, vou no médico contigo. Aí chegou lá, cara, 2 horas de consulta, tirou todos os medos que a gente tinha e a gente deu. No dia seguinte, 3 dias depois, a minha avó veio abrir a porta, velho. Coisa que ela não fazia há anos, porque ela não conseguia, ela tinha rigidez, ela não conseguia, ela abriu a porta. Cara, agora ela vai no cabeleireiro, ela corta o cabelo, ela vai na associação de parques, faz os exercíciozinhos dela. Pedrinho, pergunta do Rodrigo.
Existe diferença entre o óleo para humano e para animal? E vocês da Santa Cannabis atendem também a área veterinária? Rodrigo, a gente atende a área veterinária, os mesmos óleos que a gente usa para os animais, a gente usa para os seres humanos. O mesmo óleo. Claro, aí o veterinário é que vai recomendar a concentração, tipo de óleo e dosagem. Mas são os mesmos óleos. E a gente atende, cara, tudo quanto é tipo de bicho. Tudo. A gente atendeu um tigre, que infelizmente faleceu, que era de São Paulo. Olha só. A gente atende um papagaio que se depenava inteiro e hoje ele está com as penas, coisa mais linda, porque ele era estressado, ele se depenava. Gato, cachorro, cavalo. Então, quer dizer, é para todos os seres vivos, né? A cannabis é para todos os seres vivos. Todos os seres vivos têm o sistema endocannabinoide, todos os seres animais têm o sistema endocannabinoide e a gente precisa usar, pô. A gente precisa dar. Teu cachorro está estressado, está com artrite, está com artrose, está tendo convulsão, está com problema de. Cara, dá cannabis. Eu acho que em relação às moléculas, elas são as mesmas, tanto para uso humano e veterinário. Com quais tipos de óleo vocês trabalham? A gente trabalha com CBD, THC e 1 para 1, que para mim é o melhor óleo. O CBD com THC é o que eu tomo. Como eles são antagonistas, eles se autorregulam. Então, você nunca vai ter um excesso de THC, porque o CBD vai baixar ele. Você nunca vai ter um excesso de CBD, porque o THC vai... Eles se autorregulam ali, né? Pelo menos é o que eu sinto. Eu não sou nenhum médico para falar isso, mas eu sinto isso. Quando eu tomo THC demais, eu fico agitado. Eu fico ansioso. E quando eu tomo CBD demais, eu fico muito lento. Então, para mim, o meio a meio é perfeito, assim, para mim cai muito bem, mas vai de organismo para organismo, né? E tem uma coisa, um legado que as associações trouxe para o mundo médico, que é o acolhimento. Antes das associações, o paciente, e ainda hoje em muitos lugares, é tratado como um número, né? É um número que é um nome e um número que entra ali, que eu mando os exames, faço os exames e passo o remédio. Né? Esse processo de acolhimento que hoje as grandes empresas fazem, né? Copiaram das associações. As associações é que começaram com esse trabalho de acolhimento, de receber, né? Porque era preciso, né? A pessoa chegava lá sem informação nenhuma, que remédio é esse de maconha que estão falando. Então você tinha que acolher, desmistificar, né? Com todo carinho, para né? Para tirar esse trauma, esse medo. Então, isso é um legado que as associações que trouxeram. É bom registrar isso, porque hoje muitas empresas fazem, mas antes elas não faziam, não. Elas copiaram as associações.